E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês todos estejam muito bem. E galera, hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa plaquinha aqui, ó, RX 590. Essa placa surgiu aí recentemente, acho que nos últimos meses, né? Alguns canais fizeram alguns reviews e tal, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre ela também. Né? Eu comprei, acho que no final do ano passado, já venho testando um pouco, brincando um pouco com ela. E vamos ver aí preços, tá? Ver o que, é que ela consegue trazer pra gente de diversão, né? De desempenho. Né? Vamos ver aí em alguns jogos, né? Alguns benchmarks também, ver se é uma placa quente ou fria, né? E vamos ver se vale a pena. Beleza? Toca a vinheta, pessoal, e vamos pro vídeo. Bom, galera, tá aqui a nossa plaquinha, tá? Vou mostrar para vocês aqui bem de pertinho para vocês entenderem aí, né, a construção, material e tudo mais. Bom, essa parte aqui de baixo ou de cima, né, depende de como sua placa vai ficar, tá? Onde tem os fãs aqui, a parte que arrefece aqui, né, o dissipador, né, é um plástico, tá? Um plástico relativamente rígido, não é de má construção, tá? Não é ruim, não achei ruim, certo? A parte de trás, o backplate é um backplate de metal, né? Você consegue, passando o dedo aqui assim, a unha, você consegue entender que é um backplate de metal, certo? Ela utiliza uma alimentação de 8 pinos. No geral aqui eu entendi que ela tem uma boa construção. Achei interessante aqui, tem também 4 heat pipes que provavelmente vão até aqui, mais ou menos, né? Vamos ver se não dá para você ver mais os heat pipes aqui, ó, no dissipador. Então eles se iniciam aqui atrás, vou mostrar aqui direitinho para vocês, iniciam aqui atrás, né? Vem para cá, aqui eles convergem, deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês. Tá vendo aqui, ó? Dá para ver que eles convergem, né? Os 4 aqui para o die do chip gráfico aqui. E aqui você não consegue mais enxergar nenhum heat pipe, né? Então eles devem finalizar por aqui mesmo, né? E para vocês terem também uma ideia aqui da dimensão da placa, ó, na casa de 25 centímetros. Não é uma placa pequena, não é gigantesca também, mas também não é uma plaquinha pequena, então provavelmente você vai ter que tomar cuidado aí, né? E se for um gabinete comum que você tenha, provavelmente você não vai ter problemas, mas a depender do gabinete, do tamanho e tudo mais, você vai ter que tomar um certo cuidado aí. Material relativamente interessante, né? Resistente, estou com ela aqui já tem uns 2 meses, pessoal. Então assim, eu já brinquei um bocado com ela, já joguei, já estressei ela por um bom tempo, então considero que seja uma placa boa, com uma boa construção, certo? E provavelmente não vai te trazer problemas. Mais um ponto, né? Essa placa é da Mogol, certo? Eu acho que vocês já viram aqui a marca, né? Quem é acostumado já deve ter deduzido. Certo? Ela vem bem organizadazinha, bem acondicionada, né? No plástico, na caixa, tudo certinho. Vamos dar uma olhadinha aqui nos preços e no desempenho que a gente tem aqui no Tech Power Up, né? Vamos ver o que essa placa oferece inicialmente pra gente. Bom, pessoal, esse é um dos anúncios onde eu encontrei a placa, tá? Se não me engano, foi onde eu comprei, inclusive. Não está disponível no momento, mas o vendedor está constantemente reabastecendo. Um ponto para a gente ver aqui interessante, ó, aqui ele já mostra que a placa tem 24 centímetros, né? Na realidade não é 24, é 25 que a gente acabou de ver, né? Mas enfim. Mas um ponto que eu queria mostrar para vocês, né? Um dos pontos principais é justamente os atributos da placa aqui. Essa placa aqui diz que ela tem 1750 MHz, tá, a memória, e o GPU Clock é 1340. Tá? Um ponto interessante para vocês prestarem atenção quando forem comprar essa placa é justamente isso, certo? Algumas dessas placas elas são vendidas tapadas, certo? Então, quando for comprar, preste atenção nos clocks do processador e memória. Tem que ser isso aí que vocês estão vendo, ou uma memória de 2000 MHz, tá? A gente pode enxergar aqui, ó, um outro anúncio, 1380 MHz e 2000 MHz de memory clock. Preste atenção nesse ponto, tá? Para você não comprar uma placa com um desempenho inferior. Certo? Outra questão interessante aqui também é que essa RX 590 ela tem esse sufixo aqui, GME. É mais ou menos aquele esquema da RX 580, né? Não é a RX 580 oficial, vamos dizer assim, né? Que a gente costuma comprar. Tá? Aquela 2040 e 2048 SP. É uma RX 580 com desempenho um pouco inferior, certo? Porém,
com desempenho suficiente para a gente conseguir jogar. Essa aqui é a mesma coisa, só que tem um detalhe. A RX 580 para RX 580 2048, eles dão uma queda de uns 12 a 15% de desempenho, certo? Então a RX 580 2048 SP, ela tem na casa de 12 a 15% de desempenho a menos que a RX 580 normal. Só que a RX 590 GME, ela tem um desempenho um pouco menor só que a RX 590 normal, tá? Então é na casa de 2 a 3% só de queda de desempenho. Então o desempenho acaba que não é tão menor assim, certo? E outro ponto aqui que eu queria mostrar para vocês tem alguns anúncios. Se você for ver aqui, ó, essa RX 590 aqui, ela é capada. Você vê aqui a mesma GME, só que eles devem ter colocado alguma BIOS aqui diferente para poder capar a placa. Não sei exatamente qual a razão. Talvez o chip gráfico já foi muito utilizado para mineração, né? E aí eles acabam dando a diminuída aí para tentar dar ainda alguma longevidade. Mas ainda assim, essa placa não tem o mesmo desempenho na realidade, né, que as outras que eu mostrei. Uma outra aqui, um outro exemplo, a mesma coisa, tá? Se vocês forem ver aqui, é a mesma, acho que é praticamente a mesma placa, né, da outra que eu mostrei aqui. Não sei se é o mesmo vendedor, mas é a mesma placa, né, aparentemente, né? E o desempenho também capado, certo? Então prestem bem atenção quando vocês forem comprar essas placas, né, para não comprar uma placa capada. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo do vídeo para vocês entenderem quais anúncios vocês podem comprar essa placa, né, que ficaria mais interessante, né, e você estaria comprando uma placa com desempenho bom. Outra questão também, né, ainda estando no anúncio aqui embaixo, preste atenção, porque às vezes os vendedores alteram os anúncios, né, então se liga nesse detalhe, certo? Do clock, da GPU e da memória, beleza? Se a gente vem aqui, pessoal, no Tech Power Up, a gente consegue entender melhor, né, aquela questão que eu estava falando do desempenho, né, entre as placas, né? No caso, comparando a RX 590 normal, a GME, a 580 normal e a 580 2048. Mais uma vez, por que eu estou comparando essa placa com a RX 580? Porque elas são concorrentes diretas, tá? O preço é muito parecido, certo? Não sei se eu falei no início, mas desculpa se eu não falei, mas eu deveria ter falado. O preço dessas placas ele difere em coisa de 50, 70, 80 reais, né? Então, para o desempenho que a gente vai ter com a RX 590, né, para o desempenho a mais que a gente vai ter com essa placa, na minha opinião, compensa mais você comprar ela do que a 580. Então, talvez ela estaria sendo aí a rainha do custo-benefício aí em 2025, né? Mas não sei, vamos ver ainda. A gente ainda vai fazer alguns testes e vamos ver se de fato procede. A RX 590 GME, como eu falei para vocês, ela tem uma diferença de desempenho muito pouca comparando com a RX 590, certo? 2% praticamente, certo? Então, e se a gente for comparar, pessoal, a RX 590 GME com a RX 580, que está aqui já, ó, 6% de diferença de desempenho. Só que a gente quer comparar mesmo com a RX 580 248, que é a que a gente testa normalmente aqui nos nossos testes de desempenho de jogos e tudo mais, certo? Então, a diferença da RX 580 2048 para RX 580 normal é de 12%. Então aí vamos fazer uma conta de padaria rápida, né? Se tem 6% da GME para 580 normal e da 580 normal tem 12% para 248 SP, então vamos colocar aí uns 15, 16% de diferença da 590 GME para RX 580 248. Eu acho que é um desempenho razoavelmente interessante para uma diferença de, como eu falei, 50, 70, 80 reais. Por conta disso, né, exatamente por conta disso, eu acho que a gente já tem uma placa que compensa mais o investimento nela do que na RX 580 que a gente compra aqui normalmente, né, custo-benefício. E se a gente for olhar aqui também, pessoal, um ponto interessante é que se a gente for comparar com as placas que são concorrentes, né, da RX 590 GME, por exemplo, a 1650 Super, certo? Vamos lá, RX 5500 XT, certo? Ela tem um desempenho melhor, né, do que a RX 5500 XT, do que a RX 6500 XT, 1650 Super, e um desempenho 8% pior do que a GTX 1660. Só que tem um detalhe: todas essas placas que eu falei, se a gente for comprar tanto no AliExpress quanto no mercado de usados,
elas vão ser na casa de R$ 50 a mais, né, do que essa 590, né? E se for no caso da GTX 1660, né, ela no mercado de usados ela vai estar na casa de R$ 800 mais ou menos. Tá? E essa placa aqui, por mais que não seja uma placa, a gente sabe que não é nova, né? Ela é, pô, é 98% nova, como os chineses gostam de falar. A gente comprando ela aqui no Brasil tem uma garantia, certo? A gente já mostrou aqui no canal também alguns casos de placas de vídeo que a gente comprou, né, e acabou danificando por alguma razão, né, problema de fábrica mesmo, e a gente recebeu um reembolso, ou talvez 80% de reembolso. Então eu acho que tá valendo a pena por conta disso também. Então assim, se a gente for colocar essa placa, né, posicionar essa placa entre as concorrentes dela, certo, de questão de desempenho e preço, ela tá valendo a pena de comprar. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos botar essa placa aqui na bancada. Tá? Eu vou testar essa placa naquele PCzinho baratinho, tá? No kit Xeon barato, com 16 GB de RAM. E vamos ver o que a gente consegue brincar com ela aqui, né, nos jogos e em benchmarks, beleza? Vamos lá, pessoal. Bom, galera, tá aqui as configurações, né, as informações na realidade a respeito da nossa plaquinha. Certo? Como eu falei para vocês, ó, o GPU Clock 1380 e o Memory Clock 2000 MHz. São os clocks que eu estou aconselhando você comprar essa placa. É o que vai fazer a gente ter o desempenho que a gente vai ter. E outra questão também, antes de partir para os testes, né, eu já fiz alguns testes aqui comparando ela com a RX 580, certo? No Furmark, e a RX 580 eu consegui 3.300 pontos e 54 FPS. A RX 590 a gente conseguiu 3.613 pontos e 59 FPS. Então tá naquela média que eu falei para vocês de 5 FPS de diferença. Outro ponto extremamente importante, vamos voltar para 580. Esse teste aqui de benchmark, ele dura na casa de 1 minuto e pouquinho, ó. Tá vendo aqui, ó, 1 minuto e 23 segundos, né? Na 590 a mesma coisa, ó, 1 minuto e 14 segundos. Então é sempre nessa casa aí, 1 minuto e 10, 15 segundos. A nossa 580 aqui, ela chegou a 60 graus nesses 1 minuto e pouquinho, tá? A 590 ficou em 51 graus. Isso é muito importante, né? Muito bom, né? O que mostra que a placa ela é bem refrigerada, certo? E outra coisa, né? Para não dizer que Everton, mais 1 minuto é muito pouco e tal, eu deixei ela rodando aqui por 11 minutos, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui direitinho, mas vou melhorar aqui o zoom, né? Tá por trás do Afterburner, mas dá para ver. 11 minutos aqui, pessoal, ela chegou a 55 graus, não passou disso, né? Então, para mim, né, uma placa extremamente fria, certo? E outra coisa, ela chegou em 55 graus com 2 minutos, eu acho, 3 minutos, e passou o tempo todo assim, tá? Então, por mais que eu ficasse aqui mais meia hora, eu entendo que ela ia permanecer nos 55 graus, ou talvez fosse para 56, 57, né? O que não faria tanta diferença, né? Porque ela continuaria sendo uma placa fria. Tá? A gente vê aí placa da China testando, chegando a 80 graus, 83 graus. Então, assim, uma placa muito boa, uma placa fria, né? Isso significa que o teu chip não vai estar esquentando demais, provavelmente vai ter uma durabilidade maior, né? Então, até então, só estou vendo muitas vantagens, beleza? Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos jogar os mesmos joguinhos que eu joguei na 1580 para a gente fazer uma comparação, tá? O que a gente consegue de FPS nesses joguinhos, certo? E vamos ver se a gente mantém essa média, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, primeiro joguinho aí, God of War, certo? Vou fazer o seguinte, vamos olhar aqui com nossas configurações, sempre aqui no Full HD, sem DLSS, tá? Com o FSR desligado e gráficos no original também. É a mesma configuração que eu joguei o mesmo jogo, tá? O God of War na RX 1580. Então vamos ver o que é que a gente consegue de melhoria com esse cenário aqui, tá? Vamos lá. Tentar pegar o... Primeiro de tudo vamos dar uma resetada aqui, tá? Tentar pegar esse troll pequenininho aí. Vamos dar uma corrida. Eu sempre tenho testado, pessoal, nessa mesma tela aqui pra gente entender e manter a fidelidade nos testes, tá? Porque eu não saí dessa fase ainda do jogo, mas enfim. Dá para vocês entenderem aí direitinho o que a gente consegue com essa placa. Até então tá na casa de 53, 54. O que a gente conseguiu na RX 1580 nesse mesmo kit aqui, tá, pessoal? Tá tudo exatamente igual,
certo? Memória, placa-mãe, processador, tudo idêntico. O que a gente conseguiu com a RX 580 foi na casa de 49 FPS, mais ou menos, 50, mas eu acredito que ficou em 49. Mas pessoal, não vou me estender muito, tá? É isso aí. Tá aí na média de 54 FPS, né? A gente tá mais ou menos onde a gente esperava tá, né? Que é essa diferença aí de 5 FPS. E vamos pro próximo jogo, né? Então, pessoal, próximo jogo aí, Marvel Rivals. Vamos aí resetar o Afterburner, tá? Vamos ver o que a gente consegue nesse carinha aí. Tá? Espero que seja o próximo um pouco melhor que a X1580, né? Não dá pra ser pior na realidade, né? Mas vamos ver. Lembrando também, pessoal, que pode depender muito também do mapa, tá? Vamos ficar um pouco mais longe aqui. Vai vir aqui em configurações, ó. Basicamente a gente tá na mesma configuração do que a gente jogou na RX 1580, tá, pessoal? Então Full HD, resolução qualidade, no baixo, enfim. Né? Acho que a gente vai conseguir, como eu estava falando. Opa! Ih, caramba. Sai daí, sai daí, sai daí. Eu tô bem noob aqui, viu? Tô morrendo fácil. Ela tá se comportando muito parecido com a RX 1580, certo? Como eu tinha falado, né? Esse jogo depende não só da placa de vídeo, mas eu acho que ele depende um pouco do processador também. A gente não vai ter talvez uma diferença muito grande. Ó. Nesse ponto eu estou aqui, ele não usa muito processador, né? Então ó, já sobe para mais de 100 FPS, né? Então acho que é muito o combo aqui também, né? Então a diferença que a gente vai ter aqui, talvez para a RX 1580 nesse jogo, não seja tão grande, né? No final das contas ficou aquela mesma média. Acho que a gente ficou na casa de 90 FPS de média com a RX 1580. Né? Então acabou mesma coisa aqui com esse jogo, né? Então acho que estamos bem, né? Para 5 FPS, certo? Com um jogo que ainda considera também processador, eu acho que ficou legal. Então vamos lá, vamos para o próximo. Bom pessoal, próximo jogo aí, COD Warzone. Deixa eu resetar aqui o Afterburner. Vamos brincar aqui um pouquinho, vamos ver o que a gente consegue aqui com ele. Tá? Não espero muita coisa diferente da 1580, tá pessoal? Uma vez que esse jogo depende muito de processador, né? Então acredito que não vai fazer muita diferença. Mas vamos ver aqui, né? Vamos brincar um pouquinho, né? Eu acho que a ideia com esse jogo aqui, pessoal, é basicamente a gente conseguir se divertir bem, né? Ver que a placa não, sei lá, não tem nenhum tipo de engasgo ou qualquer tipo de problema com esse jogo, né? Pessoal, até o momento tá muito parecido, tá? Tá aqui dentro, né? Se protegendo. Deixa eu ver o que tem aqui. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? 67, 68, 70 FPS, a gente vai ficar nessa média aí. Eu acho que com a RX 1580 foi mais ou menos nessa mesma média que a gente conseguiu. Né? Eu acho que o que vai diferir muito aqui é um processador melhor. Tá? A gente provavelmente vai testar ele também mais pra frente, beleza? Isso aí, vamos pro próximo jogo. Próximo joguinho aí, Cyberpunk, beleza? Vamos, antes de zerar aqui o Afterburner, vamos olhar aqui as configurações. São as mesmas, tá pessoal? Full HD, e o dimensionamento de resolução FSR3, geração de quadros FSR3 também. Certo? E o resto tudo no médio. Vamos voltar aqui pro jogo, zerar aqui o Afterburner e vamos aqui já brincando, né? Bom, vamos ver aqui, deixa eu ver. Vai. Nossa, que é isso, bicho? Corre daí. Bom, eu já tinha mostrado, já tinha mostrado no teste com 1580 que no FSR3 o gráfico do jogo não fica tão legal. No entanto, ele consegue gerar um bom número de quadros, né? Ele consegue gerar um número, mas não é dos melhores, né? Enfim.
interessante, legal. Acho que a média que a gente conseguiu com os 80 foi na coisa de 90 FPS mais ou menos. Esse jogo ele vai depender muito do processador também. Então, assim, e colocando um RX 590 aqui não vai melhorar assim absurdamente, né, o desempenho do jogo. Vamos ver aqui, né? Vamos jogar um pouquinho aqui, ver o que a gente consegue, por isso já tá. Fica também extremamente jogável, pessoal. Então vai depender muito da sua preferência. A gente tá conseguindo uma média interessante aqui, certo? Que é o que eu previ, né? Mais ou menos nessa faixa aí. Carro lindo, cara. Outro ponto também, né? A gente pode diminuir a densidade demográfica também, né, que é algo que já vai conseguir, já vai trazer mais FPS para a gente, né? Já que o processador vai processar menos pessoas, né? Menos NPCs, né? Pessoal, a gente está conseguindo uma média esperada. Dá para a gente brincar ainda um pouquinho a mais aqui. Vamos fazer o teste, né? Deixa eu colocar aqui nas configurações, remover o FFR, colocar a densidade de multidão aqui. Para mim, deixa eu zerar aqui. Para mim o gráfico ficou bem melhor. Sim, é lógico também, né? Ele não consegue gerar mais quadros assim de forma milagrosa, né? Tem que ter algum preço, né? E mesmo com a densidade demográfica menor, ele ainda ficou na casa dos 40 FPS. Isso pra mim também é ok. E aí, pessoal, eu acho que é isso aí. Vamos finalizar os joguinhos por aqui, né? Bom, galerinha, é isso aí. Tá aqui a nossa RX 590. É uma boa placa, né? Eu indico, né, para você comprar no lugar, inclusive, da RX 580. Os preços, como eu falei no começo, estão muito parecidos, né? Você acha essa placa em promoções, inclusive, né? A gente teve algumas promoções recentemente. Estava achando ela por 590, né? A X580 você achava por 530, 540, essa aqui 590, 600. Aí eu paguei 690, se não me engano, né? Porque as RX 580 estavam na casa de 600, 610. Então, na minha opinião, está compensando, está valendo. Você vai conseguindo em casa de 8, 5 FPS a mais, a depender do jogo. É uma placa baratinha, comparando com aquelas concorrentes que eu falei, né? GTX 1660, 1650 Super. Ela está compensando, né? Tá com desempenho semelhante a 1660 com preço mais barato. Isso tendo, né, obviamente, um PCB novo, tá? Um tratamento novo aqui de arrefecimento, de PCB, de componentes, para ir naquele esquema, né? Provavelmente o gráfico é usado, não foi usado para mineração. A loja continua oferecendo aí, vendendo aqui no Brasil, oferecendo os 3 meses de garantia, que vale a pena para a gente. E é isso aí, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fortalecendo aí, pessoal, comenta, curte e compartilha esse vídeo, beleza? Se você tiver alguma dúvida, né, eu sempre falo, né, pessoal, dúvidas, postem aí que a gente sempre comentando, respondendo também. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dessa placa, né, outras versões, por favor, comentem aqui embaixo, certo? A gente vai continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, pessoal, beijo do gordo, a gente se vê na próxima, até lá.